uma cidade com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos nas janelas, e a velha Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha tocar valsas e canções nos corações dos jovens namorados. Atrás desta fumaça tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos, e os velhinhos nos bancos dos jardins assistem ao fim de mais uma tarde. Atrás deste monte tem uma realidade, casinhas brancas pichadas, palavrões, pecados nos portões, fracassos nas janelas, e a velha Maria Fumaça assiste a desgraça no meio da praça, e a bandinha faz o fundo musical para mais um funeral de quem cansou de viver. Atrás dessa fumaça tem uma realidade, polícias e ladrões, trancas nos portões, grades nas janelas, e os velhinhos bêbados nos bancos do jardim assistem seu fim. Atrás desse mundo tem uma cidade, Jesus Cristo quem construiu quando subiu naquela cruz, e o caminho nos ensinou. O amor ao amor, larauere, lauere, larauere, larauere, lauere. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus. Mais uma noite, mais um culto, mais uma aula, uma lição abençoada que nós iremos participar dentro em breve. Deixa eu só me ajustar aqui, deixa eu só compartilhar aqui que eu também evangelizo, né? Deixa eu só compartilhar aqui. E agora sim, nós vamos iniciar. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Eu quero te parabenizar por estar conosco aqui nessa infidelidade aí a esse curso. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, primeiramente, é óbvio. E eu quero, nesse momento, te convidar, meu irmão, a fechar os seus olhos, curvar sua fronte. Nós vamos falar com Deus e logo em seguida eu estarei fazendo as considerações iniciais. Feche seus olhos, curve sua fronte, vem comigo nessa oração, fique ligado
em espírito, porque nós vamos com tudo, um tema super importante para nós degustarmos na noite desse dia. Feche seus olhos, curve sua fronte, vamos falar com Deus Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, aquele que o Senhor entregou na cruz do Calvário para morrer, ó Pai, em nosso lugar. Aquele que se entregou por nós, ó Deus. É no nome que é sobre todo nome que eu me coloco aqui, ó Pai, na condição de servo, para, ó Deus, o Senhor fazer de mim um canal, um instrumento de bênçãos para a vida de cada um dos irmãos que estão adentrando essa sala de aula EAD, para cada família que está abrindo as portas da sua casa para o nome do Senhor Jesus Cristo, cada irmão que está no local de trabalho, que está, ó Pai, nesse momento acompanhando esse treinamento, participando, ó Pai, meu Deus Santo, contribuindo, ó Deus, com esta adoração, com este culto, com esta lição, com este aprendizado, com esta forma, ó Pai, de expressar o amor que sente pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te pedir, Senhor, que a sua presença no nosso meio seja notória e seja, ó Pai, o fato gerador e o motivador de estarmos aqui, porque nós entendemos, ó Pai, que sem ti nada podemos fazer, que diminua eu, ó Pai, e cresça ao Senhor. Acampa os seus anjos ao nosso redor, acampa os seus anjos nos nossos lares, repreende todo o ataque covarde do diabo, guarda, ó Pai, essa forma de alcançar essas vidas, que a transmissão seja plena, perfeita, sem interrupções. Meu Deus, repreende toda pane, toda falha, toda queda, meu Pai, de sistema. Guarda, meu Deus Santo, cada vida que vai receber este treinamento, que vai participar, interagir, para a honra e glória do teu santo nome. Levanta, ó Pai, missionários, levanta evangelistas, levanta, ó Pai, servos e servas do Senhor, meu Deus, com o fomento no coração, com o amor, ó Pai, de fazer a tua obra. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, sejam bem-vindos. Estava aqui, né, dando uma viajada nesse hino aí, uma música pouco conhecida atualmente, né, pelos nossos jovens, mas que fez grande sucesso na década de 80, 90. E quando eu era jovem, eu me lembro desse hino bem remotamente, me lembrava, né? E foi no ano que eu fiquei ali na Igreja Batista, então eu via muito rebanhão, e esse hino fala muito, né, para essa lição que nós vamos trazer. E eu quero que você preste atenção bastante, todo cuidado e atenção dispensada será pouco, nós vamos com tudo, e já vai fazendo aí aquele papel de evangelista que você sabe fazer muito bem, já vai disparando esse link que você recebeu para os seus amigos, para as pessoas que você comentou ao longo da semana, para as pessoas que você lembrou, podendo estar em outro estado, em outro país, em outro município, que seja uma pessoa que já trabalhou contigo, estudou na mesma faculdade que você, foi um amigo de infância, uma amiga. Dispara esse link aí, convida para participar dessa live, desse treinamento, e eu tenho a certeza que você já vai estar ganhando almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Convida as famílias, porque é uma lição que vai falar sobre os nossos idosos, sobre idosos, cuidar de idosos, e vai ser um tema bastante interessante para todos, de jovem, de 0 a 100 anos, a 200 anos, entender e compreender o valor que essa geração, a terceira idade, a melhor idade, representa para nós. Amém? E eu quero aí me apresentar para você que está chegando agora. Nós somos da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Meu nome é Cristiano Alvarenga, sou evangelista da Casa do Senhor pela misericórdia e graça do Senhor, e milito nas causas do reino há 17 anos. Sou ovelha do rebanho do pastor Davi Ferreira. A Assembleia de Deus Ministério em Anchieta fica na rua Ataúba, número 75, Anchieta, Rio de Janeiro, a rua do Celeiro de Bênçãos. Quando você vier em Anchieta, bem aqui no centro de Anchieta, e quiser achar a Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, pergunta onde é que é a Rua do Milagre. Aonde é a rua onde o fogo desce, onde tem poder, tem unção, tem cura, tem milagres, sinais e prodígios, e as pessoas vão saber te orientar e vão falar, olha,
É nessa rua aqui. É na rua ali, lateral, olhando de frente, da lateral esquerda da Vigório. É a rua ali onde tem o ponto de mototáxi. Sobe aquela rua ali, já sobe falando em língua, sapateando no poder, dando cambalhota, tudo no poder, no espírito, e você já vai ser muito bem recebido. Se não conseguir fazer tudo isso, vem do jeito que você conseguir chegar e também vai ser muito bem recebido, porque é ali onde o poder de Deus desce e onde milagres acontecem. Então, meus irmãos, essa noite essa noite de frio, né? E aí você que é evangelista, o coração já pesa, né? Já dói, né? Porque a gente pensa, nós estamos aqui no conforto do nosso lar, até você que está trabalhando, está aí no quentinho, na sua cabine, na guarita, está aí num quartinho, está em algum lugar bem quentinho, né? Bem tranquilo, e ainda que seja um militar que esteja num posto aí isolado, esteja pegando esse relento, mas depois vai se agasalhar, está preparado aí para essa batalha. Imagina aquele que está no meio da rua. Imagina aquele que está no asilo nessa hora, num abrigo, tá, né, que não tem uma casa, um cobertor. Então, se alguém bater na sua porta essa noite, já te faço um desafio, dá um cobertor para ele, aquele cobertor lá, um novinho, um velhinho que você não usa, o que não tiver em uso, ou o que tiver em uso também, você tem outros para poder se aquecer, mas faz a boa ação, evangeliza, faz missões, mesmo dentro de casa. Já estou te dando várias dicas de que você pode ser um missionário, um evangelista, mesmo dentro da sua casa. Amém? Glória a Deus. Vamos para o nosso tempo. Departamento de Missões, a obra não está terminada. Engana-se quem pensa que parou, né? Não parou e não vai parar. Essa obra só vai parar quando nós formos para a glória. Né? A igreja estiver toda na glória, aí acabou. Não precisa ter missões na terra, né? Porque não vai mais existir. Pastor Presidente Davi Ferreira, acabei de falar sobre isso. Rua Tauba, número 75, Anchieta, Rio de Janeiro. É o curso de aperfeiçoamento de evangelismo e missões que você está participando. Eu que vos falo. Aula de número 8 e o início aí, nós começamos um pouquinho aí adiante aí, porque nós estávamos aqui debatendo algo muito importante, que eu vou passar para você agora e fique tranquilo que vai dar tempo de passar todo o conteúdo. Nós estamos precisando, nós estamos necessitando da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que você que nos assiste, que nos acompanha, que participa, que presta um culto a Deus, que é crente, que quer ver a obra de Deus crescer, e isso também é evangelizar, que você que está conosco, que você divulgue ao máximo para o maior número de pessoas possíveis. O endereço aí, o que o Diácono Wellington vai colocar aí no rodapé daqui a pouco aí na nossa live, para que você acesse e se inscreva no canal do YouTube da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. O que é que isso acarreta para a gente? Qual é o benefício que isso traz? O benefício é que hoje a gente só consegue fazer essa transmissão ao vivo em alguns pontos, em alguns lugares, só pelo Facebook. E aí depois ele baixa todo esse conteúdo e transmite, e uma hora depois ele transfere para o YouTube. Mas só que quando a gente atingir, nós hoje temos aí a marca de 90 inscritos, nós precisamos só de mais 10 pessoas. Mais 10 pessoas se inscrevendo hoje, nós conseguimos aí essa concessão desse canal, e aonde nós estivermos, a Assembleia de Deus Ministério em Anchieta estiver, em qualquer evento, em qualquer operação, em qualquer missão, nós vamos conseguir transmitir direto para o YouTube e alcançando mais um público aí, aquele público que gosta de acessar direto pelo YouTube. Então, eu faço esse desafio para você. Nós precisamos só de pelo menos mais 10 pessoas. Na semana passada conseguimos bastante pessoas se inscrevendo, chegamos perto da marca e hoje nós vamos bater essa meta aí, pessoal. Divulgue isso daí e nós vamos alcançar, abraçar esse canal aí para a Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E outra coisa, fica mais fácil de achar a Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, a ADMA, a famosa ADMA. Vai ficar mais fácil. Na sua pesquisa você vai jogar TV, exemplo, né? Hipoteticamente falando, se for esse o nome do canal, TV ADMA. TV Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, rapidamente você vai achar. Hoje, quando você joga, aparece um montão de ADMA, e aí fica mais difícil a sua busca, a sua pesquisa. Era só isso no início, e agora nós vamos adentrar na nossa lição, nosso treinamento, e vem com a gente, vem com tudo, porque o recado está dado, e nós vamos falar sobre esse tema aí. Vencendo os desafios da terceira idade. Gosto muito de trabalhar com idosos, eu sou formador nato, de raiz. Eu nasci para dar treinamentos, eu nasci para formar equipes, eu nasci para isso.
Eu gosto de trabalhar. Quando eu trabalhava numa determinada empresa, em outras empresas que eu trabalhei também, eu me lembro que logo assim que eu comecei a ter ascensão na empresa, começaram a mandar para mim pessoas problemáticas, ou pessoas de idade, e geralmente as equipes gostavam de trabalhar com pessoas jovens, os líderes das outras equipes, pessoas jovens, pessoas de meia idade, mas sempre deixavam à margem ou os problemáticos ou os camaradas que já estavam entrando na terceira idade, na melhor idade, porque eles achavam que era muito problema, era difícil lidar, eram muito limitados, mas eu não, eu sempre abracei esse público. E aí eu consegui entender o porquê. Porque Deus, desde então, já estava me formando ali um evangelista, um servo, porque nós somos servos para poder ganhar o maior número de almas para o reino. E eu gosto, particularmente, de lidar com pessoas mais idosas, mais velhas do que eu, mais experimentadas. Eu costumo dizer que eles são muito mais experientes e eu gosto de absorver experiência. Amém? Então, glória a Deus, vem comigo. São pessoas que merecem o nosso máximo e maior respeito. Beleza? Glórias a Deus. E você já sabe, né? Você vai ficar em espírito de oração, choveu, internet geralmente dá problema, mas hoje não vai dar. Leitura bíblica. Nós vamos abordar dois textos. Primeiro, Levítico 19, 32. Essa linguagem é a nova versão internacional, é uma linguagem atualizada. Essa tradução, né? Diz assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Seja bem-vindo aí, irmão obreiro Walter Leite, diácono Gilson, missionária Solange, irmã Aline Alves, diácono Hélito, os irmãos que eu não vi no princípio, mas que já devem estar por aí, missionária Magda, irmã Thalita, que estão sempre conosco aí, e os outros que forem chegando. Nós vamos aí citando os nomes aí na medida do possível. E 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim, ó: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Então você vê aí a importância que o nosso Deus destaca e a forma que ele nos orienta para tratarmos os nossos anciãos, né? Com honras. Por que com honra? Com cuidado, com amor, com zelo, carinho. Por quê? Porque eles deixaram um legado para nós cuidarmos. Eles têm uma história. Eles constituíram um legado e merecem todo o nosso respeito, o nosso carinho e o nosso zelo. Amém? E isso tem suma e grande valia e importância diante dos olhos de Deus. Quem são os idosos? Vamos lá ver quem são esses abençoados, tão queridos nossos. O nosso corpo está em constante transformação. Quando crianças éramos mais fofinhos e cabeçudos e só queríamos saber de correr e brincar. Quando entramos na adolescência, nosso corpo dá uma espichada. Nossos músculos se desenvolvem mais e até a voz muda. Nesta fase, começamos a nos interessar em praticar esportes, em gastar energia, em atividades físicas e estudamos matérias mais complexas na escola. Quando entramos na fase adulta, nosso corpo chega ao ápice da forma física. Estamos prontos para trabalhar e para o casamento. Legal. O problema é que depois disso vem a descida do morro. Nosso corpo começa a perder vigor, força e agilidade. Estamos envelhecendo. Mas o que a gente perde em vigor, ganha em experiência. Então, tem o lado bom da moeda, né? Começa aí bem, né? Tem aquele desenvolvimento todo, mas o que perde em vigor depois também, né? Deus é bom, né? Deus compensa, né? Tu perde o vigor, mas tem a experiência para dar e vender. E isso que é o que sustenta, é a palavra de sabedoria. Não adianta ser jovem e ter força,
se você não tem a sabedoria, não tem a experiência para lidar com determinados problemas. O jovem tem a força, mas o ancião ele tem a experiência. Aí diz ali, ó, peraí, não me parece uma boa troca. Eu sei, para muita gente também não parece, mas com a experiência a gente adquire sabedoria. Aprendemos com a vida a avaliar melhor as pessoas, a nos prepararmos melhor para diferentes situações que acontecem e assim deixamos de ser meros executores para nos tornarmos mestres. Grandes nomes da história, como Albert Einstein, física, né, e Oscar Niemeyer, arquitetura, fizeram grandes coisas na terceira idade. Veja o exemplo de Moisés. Só foi convocado por Deus para libertar seu povo do Egito quando já tinha 80 anos de idade. Imagina, né? Vê Caleb também. Caleb já tinha 80, né? Já tinha 90 anos, foi com 45 anos ele falou, ó, que ele tinha 45 quando ele recebeu a promessa, ele já estava com o dobro da idade, né? Estava com o dobro da idade, salvo aqui, falha a memória aqui, quando ele chegou na Terra Prometida e estava pronto lá, dizendo que ele estava um garotão para poder pelejar pelo pedaço de terra dele, né? Ele estava com a disposição, é óbvio, né? Ele não estava com a força e o vigor de um garotão de 45, mas ele estava com a disposição, isso que ele quis dizer. Aí o exemplo aí de Moisés, né, que foi convocado por Deus aos 80 anos de idade. E aí tem um recadinho aqui. Se você pensa que ser idoso é ser chato e improdutivo, quem está pensando de forma velha é você. Está na hora de dar um upgrade em seus conceitos, né? Está na hora de você mudar esse conceito, está na hora de você olhar a vida de um ângulo diferente. E aí nós vamos adentrar aí, isso é só a introdução, nesse estudo, né? O Marcelo Facini, presbítero Marcelo Facini, seja muito bem-vindo aí, meu irmão. Deus abençoe. Algumas pessoas acreditam que quem está na terceira idade está contando os dias regressivamente, sendo que muitos jovens são ceifados antes que seus pais ou avós. Estar na terceira idade é estar numa fase de reflexão, compartilhar e trocar de experiências. Para nós, a Igreja Viva de Jesus Cristo, podemos passar aos demais as experiências que tivemos com Deus e levar aqueles que ainda não conhecem ao Senhor aos seus pés. Amém? Então, meu amigo, muitas das vezes, né, a gente ouve isso, né? Nós temos até um irmão que muitas das vezes ele nos inquiriu falando da seguinte forma e questionando, né? E por ética eu vou preservar o nome dele, ele perguntando, irmão Alvarenga, eu já sou muito velho, sou já ancião, eu não tenho muito mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer na obra de Deus, eu só estou aqui para aprender. E eu, certa feita, eu falei, poxa, isso é um engano seu, porque a palavra de Deus, a própria Bíblia, ela diz que na velhice darão frutos. Então, tem N formas de nós frutificarmos para o Senhor. E muitas vezes não, eu vou dizer aí que quase que na totalidade é mais fácil dar crédito à palavra de um ancião do que de um adolescente ou de um jovem, né, de uma pessoa de idade tenra. Por quê? Porque o ancião ele tem, isso é implícito nele, a pessoa idosa, né, ela já carrega consigo esse conceito, essa respeitabilidade, mesmo sem ter aberto a boca, mesmo sem ter falado nada. As pessoas já olham para aquela pessoa como um referencial. Elas respeitam o cabelo branco, elas respeitam as rugas, o rosto cansado, elas respeitam tudo isso. E quando uma pessoa dessa fala, dá um conselho, aquilo tem um peso muito grande. O poder de persuasão de um ancião para evangelizar é muito maior do que de um jovem. Então, isso é um engano muito, muito agudo, a pessoa pensar que já está velha e não presta mais para nada. Pelo contrário, é aí que vai começar a frutificar. Ainda tem muita lenha para queimar, porque idade para Deus não quer dizer nada, senão ele não chamaria Moisés com 80 anos para poder ser o libertador. Idade para Deus é onde Deus ele pega, molda, faz tudo, todo o processo, ele pega o ancião para confundir todo mundo, ele pega o louco para confundir o sábio, né? Pega o fraco para confundir o forte. Então, o dono da obra é que determina quem ele vai usar.
E a questão existem muitas pessoas que, infelizmente, acontece isso, né? O ciclo é mudado, é reverso. Morre antes do ancião, o jovem morrendo antes do ancião. E no mundo de hoje acontece muito isso, né? O jovem se envolve com tráfico de drogas e tal, e morre antes dos pais, morre antes dos avós. Então, isso daí é relativo. Essa questão de, eu já sou velho, eu não tenho muito o que passar, isso é relativo. A velhice está na mente. A velhice não está no nosso viver, no nosso dia a dia. Se você deixar isso tomar a sua mente, realmente você vai ser velho. E aí tem muitas coisas aí que eu exemplifiquei aí, trouxe para te dar exemplo. O idoso ele pode fazer cursos, ele pode aprender aí, navegar na rede, ele pode fazer exercícios, ele pode fazer excursões, passeios, viver a melhor idade, tudo isso dentro da igreja. Tem esse métier também, tem esse convívio fora, tem, mas eu estou trazendo aqui para o meio evangélico. Tudo isso ele pode ser incluído, ele pode passear com a sua amada assim, e curtir, ir para um resort, ir para uma praia, ir para uma casa de praia, ir para uma fazenda, uma pousada, que seja, ir para uma serra, uma região serrana, passar esse friozinho gostoso, relembrar aí, dar um presente aí, um final de semana para a amada. Então, o idoso ele pode tudo isso, pode voltar a estudar. Então, assim, essa questão de velhice está na mente de cada um, né? Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Aí é Provérbios 23, 22, só um adendo aí da palavra do Senhor para nós, né? A sociedade, principalmente a igreja, tem o dever de criar mecanismos que contribuam para garantir ao idoso uma vida mais tranquila. Por isso, além de vencer os preconceitos, é necessário criar condições para que o idoso possa usufruir o tempo que tem disponível com qualidade, beneficiando-se por meio de atividades físicas apropriadas para a sua condição, alimentação saudável, espaço para lazer, bom relacionamento social e liberdade de expressão e criação. Então, a igreja ela pode proporcionar isso daí. A sociedade, e principalmente a igreja, ela pode proporcionar isso e dar essa atenção aos idosos que ela tem, né? Muitas vezes, né, existe, a igreja ela tem que ser um corpo equilibrado, né? Ela tem que ser um conteúdo, um todo. Mas não adianta, a igreja tem que ser uma engrenagem perfeita, porque senão você dá muita atenção para um lado e acaba esquecendo do outro. Eu falo isso, a igreja universal, estou falando a igreja lato sensu, a igreja espalhada pelo mundo afora. Eu não posso criar um ministério onde eu dou atenção só para os jovens. Eu, da mesma forma, não posso criar um ministério onde eu só dou atenção para os adultos. Eu não posso criar um ministério onde só dou atenção para os idosos. Não, tem que haver o equilíbrio. A igreja ela tem que... É por isso, evangelista, que você está aqui. É por isso que você está aqui participando desse treinamento. Porque dentro desse grupo, dentro desse todo, é óbvio que muitas coisas que nós estamos aprendendo aqui, você não vai praticar agora em razão da pandemia, dessa situação aí adversa que nós estamos vivendo, onde requer um cuidado, né? Onde requer um proteger, um resguardar. Você não vai sair visitando as casas dos outros agora, mas esse ensinamento, esse treinamento vai ficar guardado, vai ficar arquivado aqui, e você vai guardar esse conteúdo com você. Para quê? Para quando você estiver, para quando tiver passado essa fase e tiver tudo voltado ao normal, né? Aí nós vamos atacar nessas áreas. E eu tenho certeza que Deus já está levantando pessoas com esse despertar, pessoas que vão gostar de atuar em áreas hospitalares, pessoas que vão gostar de atuar fazendo visitações de famílias, pessoas que vão gostar de atuar de fazer visitações em creches, pessoas... Tem aí o nosso amado presbítero Marcelo, com a sua esposa, irmã Sara, que eles são os responsáveis do Departamento de Ação Social, mas com certeza, se Deus levantar mais pessoas para os auxiliarem ali, pessoas que possam cuidar de idosos, pessoas que gostam desse chamado aí, olha aí, Deus levantando pessoas aí. E a obra de Deus é que ganha com tudo isso, meu irmão. É a obra de Deus que vai ganhando, tá entendendo? Pessoas que gostam de ir para missões em outros estados, outros países, outros municípios, enfim, Deus vai dar essa direção. Esse é o treinamento, é esse o intuito desse curso. Esse, na verdade, isso aqui não é um culto, não é uma
pregação, não é uma mensagem, não é o culto ali da missionária Magda, onde ela vem com a libertação, arrebentando com tudo, oração, palavra. Isso aqui é um treinamento, é bem diferente, entendeu? Então, você tem que vir para esse treinamento com essa mente. Pô, aqui é um treinamento, é um curso de evangelização. E aí é diferente do culto de domingo, é diferente do estudo bíblico dos domingos. É um curso. Amém? Glória a Deus, porque eu estou sendo questionado. Por que eu estou explicando isso? Porque eu estou sendo questionado por fora, né, no privado. Poxa, pensei que ia ter uma pregação da palavra, pensei que ia ter isso, pensei que ia ter aquilo. Meu irmão, isso aqui é um curso de cunho evangelístico, é curso de missões. Amém? E vem com a gente aí que nós estamos fazendo um trocadilho aqui. Eu estou aprendendo com vocês também, e nós vamos aí botando em prática aquilo que a gente já sabia, mas por um motivo ou outro foi caindo no esquecimento. Glória a Deus, vem com a gente. Somados a isso, o amor, o carinho e o reconhecimento das contribuições do idoso para a sociedade e da sua capacidade de amar podem impulsionar a felicidade, o bem-estar e, consequentemente, a longevidade desse cidadão que tem direitos pessoais e sociais que não podem ser negados. Nem me enjeites no tempo da velhice, não me desampares quando se forem acabando as minhas forças. E aí, a igreja, né, é sonho meu, e creio que de outros irmãos também, a igreja ela imobiliando áreas da sua casa. E a igreja, os direitos que são violados aí à torta e à direita dos idosos, né? E aí, futuramente, a igreja tem um departamento jurídico, outras igrejas que já têm, dá esse amparo para o idoso da sua igreja, abençoado. Você que é advogado, dá esse amparo para o idoso da sua igreja, faz aí uma caridade, faz uma boa ação, não cobra percentual nenhum, não, é terceira idade, pessoa que de repente não tem condições financeiras, e aí tu faz a boa obra, faz por amor, vai lá e se doa, se lança, dá orientações para ele. Quando tem mulheres idosas que são violentadas, que são agredidas por seus maridos, dá orientações a respeito da Lei Maria da Penha, dá orientações do Estatuto do Idoso, dá orientações de lei do Código de Defesa do Consumidor, para eles não serem ludibriados. Quantos idosos são passados a perna em instituições bancárias? Quantos idosos são passados a perna em Casas Bahia, Ponto Frio e outras redes aí, né, que pegam esses idosos, vendem produtos, não entregam, e tantas e quantas vezes eu vi isso nas épocas que eu estava estagiando, e muitos idosos sendo ludibriados. E aí você que é servo de Deus, na sua igreja tem ali muitos idosos, dá uma assistência para ele, não vai te custar nada. Dá uma orientação, às vezes ele quer viajar, olha só você evangelizando, às vezes ele quer viajar, quer ir para outro estado, não sabe nem que ele tem direito à gratuidade. E aí você vai colaborar. E você é detentor desse conhecimento e não orienta os idosos da sua igreja, não faz a obra, não faz nada, só vai para a igreja e faz aquela religiosidade. Entra no culto, dá um glória, dois glórias, então nem faz nada disso. Acabou o culto, vai embora para casa, já marcou seu ponto, já está bem na fita com Jeová. Não funciona assim. A igreja ela é um corpo, e o corpo é o quê? Se a minha cabeça está bem, minha perna, meu pé, meu dedo mindinho, meu dente, minha língua, meus olhos, meus ouvidos, tem que estar tudo bem, tudo funcionando. Não adianta eu estar bem aqui, a cabeça e o resto do corpo está deficiente. Então funciona assim. Você que tem algum conhecimento aí em qualquer igreja que você fizer parte, qualquer denominação, não estou aqui pregando denominação, dá essa assistência, meu irmão. Dá essa ajuda, abraça esse idoso aí, ele já contribuiu muito para a tua vida, para o teu bem-estar social, ele já contribuiu muito com a obra da tua igreja, amém? Louvado seja Deus. As atividades direcionadas ao idoso devem ser organizadas considerando as suas particularidades e realizadas de forma gradual. Elas também devem promover a aproximação social, ter caráter lúdico, com intensidade moderada e de baixo impacto, sendo diversificadas, considerando a memória e o conhecimento acumulado pelo idoso, para que o mesmo possa partilhar e reviver situações que lhe dão prazer. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Olha só, esses idosos, eles precisam ser incluídos. Eles precisam ser socializados. Porque existem idosos hoje em igrejas, estou falando de modo geral, meu irmão, que o idoso muitas das vezes chega e fica no canto ali e ninguém dá assistência, ninguém abraça, ninguém chega perto, e às vezes aquele camarada ele entra e sai, não é nem crente, mas ele tem prazer de estar ali. E aí, por causa do preconceito, né, deixa de lado. É como o presbítero Anderson pregou e pregou muito no domingo, que é Jesus só para você, aí porque o cara não é crente, que ele ali não é de Deus. E aí a gente faz esse julgamento. Não, meu irmão. Vamos abraçar mais os nossos idosos, vamos chegar mais, vamos incluí-los, né? É uma igreja que tem que estar presente com atividades físicas, é uma igreja que tem que estar presente, é idoso que, pô, muitas das vezes ele tem problema de visão. Se você aí, alô, Léo Ótica, já estou te dando um bizu, na medida do possível, meu irmão, né? Não só você, o Dourado também, é o Shaddai, enfim, do presbítero Fernando, é legal, né? Eu já falei do jurídico, já falei do social, estou falando agora também da parte de empreendedorismo. Se você pode fazer um bem, ajuda um idoso, abraça um idoso, às vezes ele tem problema de vista, não consegue ler Bíblia, não consegue enxergar o que está lá na projeção. Seja evangelista. Não estou falando daqueles que tem, quem tem condição de ir lá e tirar do bolso e bancar uma coisa. Estou falando daquele que não tem condições. Eu tenho certeza que nas igrejas espalhadas pelo mundo afora aí, aonde você faz parte, onde você congrega, eu tenho certeza que existe alguém que está nessas condições. E aí você que pode ajudar, meu irmão, ajude com todo amor e carinho, abrace esse idoso. Esse idoso ele vai ser muito, vai agradecer muito e vai ser um propagador de bênção tanto para o seu negócio quanto para a sua igreja local. Ele vai abraçar a causa do reino porque alguém fez por ele, ele vai querer fazer de igual modo por outras pessoas. Amém? Louvado seja Deus. E aí você tem que incluir os idosos, de forma gradual, né? Montar grupos na igreja, né? Você pegar, alcançar esses idosos, né? Botar palavras, trazer ali estudos que envolvam estudos direcionados, focados neles, para eles trocarem experiências, relembrarem momentos bons, né? Trazer as existências, as suas particularidades ali com Deus, e aí alimentar-se e alimentarem outras pessoas também de coisas boas, né? Trazer dinâmicas para poder incluí-los, né? Para poder quebrar aquele gelo entre eles, entre a igreja, né? Louvado seja Deus. Botar eles para praticar coisas novas, né? Trazer à memória coisas boas. Idosos que, né, muitas das vezes não sabem nem mexer no celular, tu começa a botar lá ele para mexer, bota um vídeo, uma chamada de vídeo, ele fazer uma ligação para quem está longe, né? Você botar isso aí na mão do idoso, aí de repente vai estar dando um presentão, fazer, pô, vem cá, teu parente. Ah, eu não tenho parente, meu parente mais próximo está lá no Rio Grande do Sul. Pô, tem um telefone dele aí? Tem. Quanto tempo tem que você não vê o seu filho, seu neto, seu sobrinho? Ah, já tem bastante, tem uns 20 anos que eu não vejo. Mas tem o contato? Tem. Pega aquele número, faz a chamada de vídeo lá e bota ele para falar. Olha só que presentão tu vai estar dando para o camarada, para a senhora, né? A senhorinha ali, aí vai lá e faz uma chamada, leva para dar um passeio, um jardim botânico, não faz um momento deles numa praça de alimentação. Isso, claro, estou falando quando tiver com tudo ok, um momento oportuno para isso. Num bosque da Barra, lugares apropriados para uma resenha, parar com eles ali ao ar livre, dar uma palavra, fazer um exercício, dar uma caminhada, coisas que vão ficar na memória, levar lá para um museu, né? E aí vai ficar registrado na memória deles. Fazer um retiro só para eles, que coisa linda, né? Passar um final de semana lá, 2, 3 dias lá, um retiro só para eles. É uma forma da igreja estar puxando esse público, né? Só que é aquele negócio, né? Muitas vezes
isso daí eu estou falando abertamente para todos, né? Muitas vezes as pessoas não querem abraçar porque é aquilo que eu falei lá no princípio. Muitos não queriam trabalhar com pessoas da terceira idade porque dá trabalho, realmente são limitados. São mais, assim, exigem um cuidado maior, né? Para pegar um ensinamento demora um pouco mais do que uma mente fresca, a mente já está cansada, né? E aí requer o quê? Paciência. Aí é Gálatas 5:22, meu irmão. Tem que estar batendo isso aí no teu sangue, é o que eu sempre falo. Gálatas 5:22 até o 26 ali, você vai nessa batida aí. Tem que ter 12/8, DNA tem que ser evangelista de carteirinha, de berço, de raiz. Tem que ter o amor, o perdão, a paciência, a longanimidade, tem que ter tudo isso, meu irmão. Tem que ser mais semelhança de Cristo mesmo. Porque é um grupo que não vai ser um grupo de adultos, não vai ser um grupo de jovens, vai ser um grupo que requer mais atenção. Para passear, você vai ter que saber ouvir, porque eles gostam de falar, vai ter que ter paciência, às vezes, quando a gente estiver chateado, ela estiver chateada, né? Vai ter que ter paciência na hora de atravessar uma rua, vai ter que ter paciência na hora de, até determinada, fazer uma refeição, né? Porque não é com aquela agilidade de um jovem, né? Aquela correria toda. Então, muitas vezes, as igrejas e a própria população, né? Infelizmente, é um público que é muito colocado muito à margem da sociedade, são os idosos. Infelizmente. Independente de ter leis que os amparam, terem vários benefícios e tal, mas eles têm benefícios, não conhecem os seus direitos e a sociedade em si não faz com que, não facilita para que eles conheçam os seus direitos e exerçam os seus direitos. E aí a igreja precisa fazer muito bem essa parte. A igreja precisa abraçar, sim, e evangelizar esse público e fazer missões direcionadas para esse público, sim. Até mesmo porque nós somos eles amanhã, né? Assim sendo, devemos desenvolver o projeto de evangelização para a terceira idade, embasado em 3 principais características inerentes ao idoso. Quais são elas? Vamos lá. As 3 aí, ó. Primeira, características físicas, né? Você vai evangelizar, desenvolver projetos com os idosos, né? Terceira idade ali, embasado nesses 3 princípios aí, observando sempre isso. As características físicas, características psicossociais e características espirituais. Ou seja, você tem que fazer um conglomerado disso daí. Você tem que saber dosar bem todas essas coisas. Você não vai poder puxar muito, né? Alguma atividade que exija muito dele, porque o vigor do camarada não é de um jovem mais, né? Vai trabalhar ali com pessoas de 60, 65 até 90, 100 anos. Então, tu tem que ter muita paciência e saber o que tu vai aplicar. Características psicossociais. É aquele camarada que ele precisa ser incluído, ele precisa quebrar paradigmas, ele precisa se readequar à realidade de vida dele. O camarada, ele estava lá no mundo, foi a vida toda, ele foi igual nós tivemos um caso, um fato uma vez, de uma mulher que viveu 87 anos, estava fazendo 88 anos, eu era auxiliar de trabalho, nós fomos lá em Caxias, eu, pastor Davi e o Paulo Cristiano, primo do pastor Davi. Nós fomos lá em Caxias, no aniversário dessa senhora, ela foi 87 anos, serva do diabo, ela era mãe de porco, mãe de santo, né? A famosa mãe de porco, e ela se converteu, tinha 1 ano de convertida, e fez esse culto em adoração a Deus, né? Em culto e ação de graça. Então, é muito difícil a pessoa quebrar paradigmas. Ela foi liberta das garras de Satanás, ainda tinha os trejeitos. Aqueles cambona lá, os macumbeiros, imagina a situação, isso foi real, aconteceu, eu estava lá, pastor Davi ainda era presbítero, fomos lá num dia de domingo, a pedido dele, lá o pai do Paulo Cristiano foi também, o sogro do presbítero Marcelo, ele foi também, e nós chegamos nesse local, essa senhora, ela tinha 1 ano de convertida, ela abandonou tudo, e onde era o terreiro de macumba, foi feita uma igreja. E tinha muito filho de cão, filho de santo dela, né?
que não sabia que ela tinha se convertido. Imagina, 87 anos, tinha muito filho de cão que não sabia. E o culto estava rolando, o pastor Davi se lembra desse fato, creio que se lembra, né? O culto rolando, ali foi onde eu tive a minha primeira oportunidade de dar uma devocional, o culto rolando, e começou a chegar os cambona, tudo arrumado lá, para bater lá os tambor lá, tudo com a fantasia lá de filho de cão. E quando eles entraram, que viram aquela cena, eles tomaram um choque. E, enfim, aonde eu quero chegar? A pessoa em si que estava fazendo aniversário, a senhora, não me recordo o nome dela agora, ela estava fazendo aniversário, mas você via que ela ainda os trejeitos, ainda tinha algumas coisas para quebrar aquele paradigma, quebrar aquele tabu, aquela barreira que ainda estava, e graças a Deus naquele dia o Espírito Santo fez a obra e ela entendeu. Mais um pouco ali aprofundado, sei que não foram só as nossas palavras, é um trabalho, é um complexo, outras pessoas já deviam estar ali evangelizando, mas ali naquele dia, graças a Deus, o Senhor operou profundamente e ela entendeu o que era ser uma serva de Deus. Louvado seja Deus. Então, são essas situações, são essas características, são essa inclusão, né? É uma nova realidade. O camarada viveu a vida toda lá no catolicismo, no candomblé, no kardecismo. Ele virou crente, virou servo de Deus, mas ele ainda não entendia. Pasmem vocês, tem gente que se converte, é católico que se converte, mas continua rezando lá para Maria. E aí? São situações que o camarada ele tem que quebrar isso, e aí você só vai entender através de quê? O meio social que ele convive, entender o porquê que ele ainda faz isso. São raízes que muito profundas, que só vão ser quebradas com a inclusão. Só vão ser quebradas quando você entra e esclarece, quando você dá essa atenção. Porque eu lembrei de um fato agora, e nós, e os pregadores que vêm, né? Muitas vezes vêm pregadores, e não que eu seja contra isso, mas às vezes a pessoa vem e traz um linguajar muito rebuscado. E os anciãos, os idosos, não entendem nada daquilo que está sendo falado. E eu já ouvi, eu muitas vezes sentado ali no banco ali, e eu já ouvi muitas vezes idosos atrás de mim falando, quando alguns pregadores vinham e começavam a puxar no linguajar ali, na linguagem rebuscada, e os idosos falavam, eu não estou entendendo nada que ele está falando. E aí, meu irmão? A diferença é, se você tem uma classe, se você tem um grupo voltado para evangelizar e discipular esse grupo de idosos, eu tenho certeza que o entendimento já seria outro, né? Mas nós pecamos nesse detalhe, nesse aspecto aí, nesse ponto nós pecamos, porque muitas vezes a gente não faz essa classe diferenciada. E aí o idoso ele não tem a mesma pegada de um jovem, de um adulto. A mente dele não processa tão rápido igual a minha, a sua, a de um jovem, não processa. E é necessário, é necessário. A melhor maneira de continuar ativo e feliz ao chegar à terceira idade é continuar ou iniciar um programa regular de atividades físicas, mentais e sociais que não permitam ao idoso ficar isolado do mundo que o cerca. E aí é um todo, né? Precisa de apoio psicológico também. E aí, graças a Deus, nós temos a pessoa do nosso pastor aí que lida muito bem com isso, mas é um trabalho complexo, né? A igreja precisa abraçar em todos os sentidos. Objetivos principais. Tendo essa compreensão, apresentamos abaixo ações que devem ser implementadas no processo de evangelização e discipulado de pessoas da terceira idade. Aí vão os processos aí e as técnicas. Desenvolver um trabalho voltado para a terceira idade, criando mecanismos necessários à inclusão e valorização dos idosos na igreja, com vistas e não só integrar os que já aceitaram a Cristo, como também aqueles que ainda serão alcançados pelo Evangelho, respeitando as características inerentes à faixa etária e criando um ambiente favorável a seu desenvolvimento biopsíquico, social e espiritual, né? Então, assim, ter toda uma atenção, né?
Esse é o resumo desse parágrafo. Ter toda uma atenção voltada para esse grupo de idosos. Ter todo um trabalho, incluí-los em grupos de louvores voltados ali para eles, grupos de oração voltados para eles, trabalhos, passeios voltados só para eles. Amém? É isso aí. Proporcionar aos idosos da igreja e visitantes a oportunidade de conhecimento da palavra de Deus, de formação e fortalecimento de amizades e o estabelecimento de companheirismo. Criar grupos, né? E dentro desses próprios grupos aí de oração, esses grupos de louvor, grupos eu vejo lá as irmãs, às vezes querem fazer trabalho de limpeza, elas combinam entre elas. E dentro desses grupos aí começam a nascer amizades, né? Começam a nascer ali afinidade, pessoas que têm afinidade com outras e aí se tornam amigas. É isso. Criar a oportunidade de compartilhar e valorizar experiências vividas. Ou seja, contar das suas experiências com Deus, chegar junto de um idoso e falar do amor de Deus, falar daquilo que Deus pode fazer, falar daquilo que Deus prometeu, falar daquilo que Deus tem cumprido. Compartilhar experiências. Criar condições para o aprendizado de novas habilidades, ampliando assim o seu conhecimento, o seu interesse pelo mundo à sua volta e de uma vida mais próxima ao Senhor Jesus. É mostrar para ele que ele tem valor. Mostrar para ele que não tem nada perdido, não tem nada acabado, o mundo não parou, não. E ele não está contando os dias de forma regressiva para morrer, não. Ele ainda tem muito a produzir para o céu. É mostrar isso para ele. Criar oportunidades para a realização de passeios, viagens, excursões para locais como calçadões, praias, asilos e outros ambientes favoráveis à evangelização. Louvado seja Deus. É óbvio, né? Vou reforçar aqui, isso é quando tudo estiver normalizado, que aí são técnicas de evangelizações que são aplicadas para esses grupos. Proporcionar alternativas visando a realização e ao aproveitamento de suas habilidades manuais e intelectuais, além de convidar sempre um não crente a fazer parte do grupo. Habilidades manuais, né? O camarada ele sabe fazer um crochê, sabe desenhar, sabe fazer alguma arte, um artesanato lá, uns enfeites lá, aprende lá com a irmã Sara Raquel, fazer aquelas flores bonitas lá que ela faz, enfeitar, fazer ornamentos lá com garrafas, enfim, pintar um quadro, alguma coisa, cola com um irmão que sabe fazer algum desenho, cola com outro irmão que sabe fazer crochê, ensinar, costurar, tricotar, enfim, várias habilidades que dá para, de forma educativa, didática ali, você evangelizar, né? E aí é legal. São várias situações. E convidando, né? Você faz um trabalho desse, qual é a intenção? Sempre chegar com mais um, não chegar sozinho. Então, aquele idoso, ele tem ali algum amigo, ele tem um neto. Olha só, você cativando ali um idoso. Ele tem netos, ele tem sobrinhos, ele tem os filhos. E eu tenho certeza que se o pai for, o filho vai querer ir ver aonde o pai está indo. Os netos vão querer acompanhar para saber o que o avô está fazendo, aonde que o avô está entrando. E aí é numa dessas que Jesus pega a família toda. Aí a palavra de Deus em Salmo 71, 9, 17, 18, que diz: não me enjeiteis no tempo da velhice, não me desampares quando se forem acabadas as minhas forças. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a essa geração e o teu poder a todos os vindouros. É isso, esse é o desejo que tem que arder no seu coração. Não tem nada acabado. Você é um idoso, vigoroso, forte. A velhice está na mente, não está nas nossas ações. Proporcionar momentos de reflexões a respeito das mudanças nessa faixa etária. Proporcionar momentos de reflexão
a respeito das mudanças nessa faixa etária. Falar para o camarada, né? Às vezes o camarada já está ali, a mente está boa, mas o corpo físico, aí esse corpo físico ele vai envelhecendo e é aquele negócio. A habilidade que ele tinha lá atrás ele não vai ter agora. E aí é mostrar para ele que isso faz parte, né? Ele vai estar ali limitado fisicamente, mas ali no seu interior, no seu querer, na sua fé, nada pode pará-lo. Amém? E aí é você mostrar aos poucos com sabedoria, de forma bem tranquila, até onde ele pode ir, o que ele não pode mais, o que ele tem que ter uma atenção redobrada. Proporcionar capacitação física e recreativa através do lazer, atividades culturais e etc. Né? Capacitação física, vai dar uma caminhada com ele, vai conversando lá, pega o idoso aí da sua casa mesmo, faz isso, vai dar uma caminhadinha, tem uma escola, um quarteirão aí perto da tua casa aí tranquilo, tem aí uma pista aí, tem alguma, você de repente mora perto da praia, vai caminhar na orla, você vai dar uma volta aí com ele aí de manhã cedo, aquele ar mais tranquilo, vai ali no Jericinó, vai em volta da Granito, vai em volta de um Brizolão, tem várias formas, tá entendendo? Faz uma atividade física dentro de casa mesmo com ele, mostra ali, pega uns exercícios levezinhos, bota ele para sorrir um pouco, dá uma água de coco para ele, fala de Jesus, mas de uma forma que ele vai se sentir bem e interagir, vai produzir, né? Leva para um cinema, poxa, coisa boa. Leva para ver os netos passeando lá no shopping de kart, lá, fazendo aquelas corridas de kart lá. Leva para jogar um boliche. Tantas coisas boas. Despertar e reforçar valores cristãos que permitam vivências mais significativas. Buscar a integração do idoso na família, né? E aí é apoiar esse idoso, né? Reforçar os valores cristãos na vida dele, na família dele, ensiná-lo a levar Jesus para a sua família, caso a família dele não seja cristã, ensiná-lo a se comportar diante dessa novidade de vida, né? E, enfim, mostrar para ele que a igreja está com ele, mostrar para ele que ele não está sozinho e dar total atenção para essa pessoa nessa questão da idade, quando chega, porque a tendência, né, a ela querer desistir é muito forte. Então, ela necessita e carece de total atenção. Amém? Orientar e informar sobre serviços destinados à terceira idade, com custos baixos e fácil acesso. É aquilo que eu falei, né? O dia que tiver a todo vapor isso, lá na ADMA, e eu creio que tem igrejas de pessoas que estão nos assistindo que têm esse suporte, tem todos esses departamentos, departamento social, de missões, jurídico, tem departamento, tem lá médico, tem enfermaria, tem tudo isso aí. Então, meu irmão, assim, dar esse suporte, fazer uma verificação da pressão arterial, verificar a glicose do camarada, fazer um exame de vista, fazer dá para ele lá uma consulta odontológica gratuita, uma análise, fazer um atendimento jurídico para esse camarada, aquele que estiver com algum problema, aquele que precisar. É isso. É isso. A igreja foi levantada para isso. Claro que você que é empreendedor, você que é um empresário, você não vai. Não estou falando aqui dos aproveitadores. Não estou falando daquele camarada que tem condições de pagar, mas vai lá para poder querer se dar bem. Não é esse. Estou falando de você ter um olhar missionário, um olhar visionário, um olhar evangelístico, um olhar amoroso, para acolher aqueles que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 38, que diz: estive nu e deste-me de vestir, estive com fome, com sede, deste-me de beber, de comer, estive doente, enfermo, foste me visitar. São essas pessoas, né? São essas pessoas. Não são os espertalhões, tá bom? E aí você vai ver que Deus vai te abençoar profundamente.
Eu aprendi isso na cadeira de faculdade. Eu ouvi isso de de professores que não eram nem cristãos. E eles falavam para nós. A irmã Silvana sabe disso, nós fizemos alguns períodos juntos ali, e algumas disciplinas, né, melhor dizendo, juntos, a maior parte do nosso curso, e nós ouvíamos ali muitos professores falando e eles não eram nem cristãos, que eles, por uma questão ética, por uma questão caridosa, muitas vezes eles tinham pessoas que eles viam que não tinham condições de pagar, de custear um advogado, e eles davam aquele serviço ali gratuitamente. Alguns eram kardecistas, outros não eram nada, eram ateus mesmo, mas falavam que davam. Dava aquele atendimento, porque por amor àquela pessoa. Pô, se um camarada que não é nada, que é ateu, não crê no Deus que eu creio, que eu sirvo da forma que eu sirvo, que eu creio, né? O Deus da Bíblia, ele crê de outra forma. Ele tem uma crença diferenciada, ou nem tem, não crê em nada. Ele fala isso para mim, porque dirá eu. Entendeu? Então é sobre isso que eu estou falando. Através da promoção de encontros e reuniões semanais, quinzenais ou mensais, na igreja ou em locais apropriados, com programação própria para a faixa etária, que pode ser chá, palestras, cultos e etc., visando sempre a integração de um idoso não crente. Então, são dinâmicas, né? São estratégias. Marca um chá para eles na igreja, marca uma palestra voltada para eles, né? Quer ver um exemplo? A sexualidade na terceira idade, né? A adequação de um novo tempo, o idoso e a tecnologia. Estou dando aqui bizus, né? Os direitos do idoso, a Lei Maria da Penha para as mulheres lá, idosas lá, que são alvos de espancamento desses maridos aí, né? De filhos, de netos. A Lei Maria da Penha. De vizinhos, Lei Maria da Penha. Violência doméstica, enfim, feminicídio, né? Pessoas que têm as suas filhas lá violentadas, assassinadas, não tem nenhum amparo, mas vive ali um mundo que achando que não tem, ninguém vai fazer mais nada, e aí, né, são palestras que podem abrir o leque, abrir a mente, palestras sociais aí para poder falar dos direitos que tem, uma certidão, casamento gratuito, uma aposentadoria, né, para aqueles que já alcançaram a idade, dar entrada, né, através do LOA. São tantas informações que nós podemos dar para esses idosos, que a igreja tem conhecimento, e muitas das vezes a gente não tem a estratégia, não aparece, e Deus está trazendo hoje. Amém? Cultos, né, voltados para eles. Nós precisamos disso, a igreja precisa. Tem tantos trabalhos, né, e a gente pensando que essa pandemia, muitos pensando aí que era para tirar férias, né? Não é férias não, irmão, é para trabalhar mais ainda. Realização de passeios, excursões e viagens, sempre acompanhado da equipe de apoio. Ou seja, pega aquela obreirada lá boa de trabalho, leva aquela galera lá, aquele grupo abençoado de idosos, leva lá tudo lá para casa do diácono Fabinho lá, aquela piscina cheia, churrasqueira queimando lá a carne lá, e bota ali culto, música lá para ele, lá hinos lá dos anos lá 80, 90, Corinho de Fogo, tu vai ver, vai ter idoso sapateando, dando cambalhota, pulando, sendo batizado com o Espírito Santo, e vão voltar tudo radiante. São exemplos aí de trabalhos que podem ser realizados com eles. Estou falando aqui, citando a casa do diácono Fabinho lá, que foi um lugar que teve um evento lá maravilhoso para nós, um lugar muito abençoado. Mas é só hipoteticamente falando, brincando aqui, claro, tem tantos clubes aí que você pode fazer, sítios, leva lá para, enfim, tem vários lugares, tá bom? E é muito bom, é muito legal. Isso fica marcado, o evento, o passeio fica na mente ali, fica no coração, fica aquele gostinho de quero mais. Isso une mais o grupo,
É muito bom isso. Confecções de objetos úteis, aí a área aí que eu falei da irmã Sara Raquel lá, fazer aquele grupinho lá, e os idosos lá ensinar aquelas flores, e a gente, né? E com outros métodos que cada um na sua particularidade sabe fazer, ensinar um trabalho, ensinar alguma coisa, e até o próprio idoso, né? Passar essa experiência para os outros, buscar esse pessoal, né? Esse pessoal que quer trabalhar com o idoso, buscar esse pessoal que quer desenvolver atividade para abraçar os nossos idosos. Isso eu estou falando aqui também, estou citando nomes aqui, são os que vêm na minha mente, mas assim, na sua igreja aí, você que é visitante, você que olha o evangelismo da outra igreja e fala assim, poxa, na minha igreja não tem isso. Deus botou você aqui, justamente aqui, hoje, para você ter essas ideias e levar o conhecimento do seu pastor presidente e ele abrir novas frentes na sua igreja. Levantar você lá, você já pode ir lá e falar, pastor, eu quero. Certa feita, quando eu fui num curso de missões, há uns 10, 12 anos atrás, quem até me impulsionou e me motivou aí foi o pastor Davi, fui lá em Vilar dos Teles e foi um congresso de missões e de EBD. Amigo, a palavra que eu recebi foi essa. Sabe por que você está aqui? Porque vai ser você que vai implantar isso na sua igreja, não vai ser o outro, não. Deus fala com os presentes. Então não tem esse negócio de, na minha igreja não tem, porque podia ser assim. Não, Deus está botando você aqui para você levar para a sua igreja. Amém? E eu abracei de tal forma aquela situação que, pela misericórdia de Deus, hoje nós estamos aí no departamento de missões. E se eu fosse mais um no meio da multidão? Não, isso aí não é para mim, não. Realmente não ia ser para mim. Deus ia levantar outro. Amém? Exposição dos trabalhos realizados. Aí, fez um trabalhinho? Bota lá, expõe lá o trabalho do abençoado para ele se sentir valorizado. Pois através da proposta de ocupação de tempo, o idoso é atraído buscando fugir da solidão e da ociosidade. Olha só o que você vai estar contribuindo. Ele se sente bem, está ele trabalhando, ele se sente útil. Amém? Ele se sente útil. Louvado seja Deus. Desenvolvimento de atividades culturais, realização de jogos recreativos, brincadeiras e competições. Com isso, a igreja pode mostrar ao idoso que passou sua vida inteira afastado da igreja, que os evangélicos podem gozar de alegria física e espiritual, né? Ou seja, o camarada que estava lá fora, ele não tem essa visão da igreja, que a igreja pode praticar essas atividades, que passeia, que interage, que tem, né, essa liberdade. Né? Para o camarada ter alegria lá fora, ele tem que queimar o pé, encher o pé de cachaça, ele tem que se prostituir, tem que adulterar, tem que jogar, tem que mentir, tem que se drogar, enfim, né? Mas ele não tem essa noção que é dessa forma que funciona no meio do povo de Deus. E aí a igreja que tem que apresentar isso para ele. Utilização de técnicas de dinâmica de grupo favorecendo a reflexão. E aí são várias dinâmicas que temos, né? E aí você, para aplicar nos grupos de idosos, para eles poderem refletir sobre aquilo. Amém? Participação de profissionais de áreas voltadas para a terceira idade, médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e etc. Isso é muito importante, né? Um basicão ali com eles ali de vez em quando, ali, uma consulta médica, uma consulta ali com psicólogo, nutricionista, ver a alimentação do abençoado direitinho, fazer um testezinho ali da glicose, fisioterapeuta, ver ali aquele que precisa passar por um tratamento fisioterápico, né? Enfim, e outras coisas mais. Debate de assuntos de interesse, né? Assuntos atuais para eles, né? Assuntos pertinentes à idade deles. Desenvolvimento de atividade de música, reconhecendo seu papel na vida do idoso, desenvolvendo a sensibilidade e ampliando a sua possibilidade de expressão sobre a realidade, a fé e sobre si mesmo. Momentos devocionais baseados no estudo da Bíblia e compartilhar de experiências. Vou falar um segredo para você. Na classe de adultos,
até um pouquinho antes de eu sair da classe de adultos, dar aula para a classe, né? E nós tínhamos ali um senhor, temos ali, né? Ele nos acompanha EAD online, é o irmão Vanderlei, né? Por circunstâncias aí de saúde, ele não está podendo estar presente lá conosco, todos os cultos, né? Já não estava podendo antes, mas ele sempre demonstrou seu interesse em estar participando da obra. E agora ele está aí, foi a melhor coisa que aconteceu, foi essas questões aí da transmissão online. E o irmão Vanderlei, ele é um idoso que era um dos melhores alunos ali daquela classe. Eu falo isso com o maior prazer e orgulho. E ele sempre tinha aquela preocupação, né? Ele questionava muito, ele lia muito a Bíblia no decorrer da semana, lê muito, né? Ele sempre, de vez em quando, é raro assim o contato, mas ele me liga, às vezes a gente tem esse contato aí. E ele sempre fala que está lendo bastante a Bíblia, ele assiste aos cultos online, participa dos estudos bíblicos. E irmão Vanderlei, ele sempre questionava com bastante conteúdo, com bastante fundamento naquilo que ele perguntava. E aquilo me enchia de prazer, porque eu via o interesse dele. Então, assim, independente da idade, se não tivesse preparado, se não tivesse estudado ali o conteúdo para dar uma resposta para ele, não tivesse conhecimento bíblico, ia passar vergonha, porque ele questionava e já vinha com uma réplica, uma tréplica, tudo em cima ali para você responder. Enfim, tinha que ter conteúdo. Então, eles se sentem valorizados quando tem algo, quando tem conteúdo, quando tem dinâmicas, quando tem projetos voltados para eles. Isso é muito bom. Promover cruzadas evangelísticas com grupos da terceira idade, em shoppings, praças, calçadões e outros lugares onde concentram idosos, obedecendo horários adequados à terceira idade, dando oportunidade para os próprios idosos testemunharem e convidado cantores e pregadores adequados à faixa etária. Organizar grupos de visitas da terceira idade, voltado a pessoas não crentes, sejam em hospitais ou em casa, sempre acompanhado de equipe de apoio. Ou seja, né, é aquilo que eu falei, tu vai visitar vai num asilo, tu vai numa casa de repouso, você dificilmente jovem gosta de ir nesses lugares. Você vai formar aquele grupo de idosos ali, pessoas mais experimentadas, para poder visitar e dar uma palavra nesses lugares. Vai fazer uma visita no lar. Vai fazer uma visita no lar de quem é do senhor fulano de tal, que tu já sabe ali na mente, que é uma pessoa idosa. Tu vai levar garoto novo, garota nova, vai ficar uma situação meio que desconfortável até mesmo para a pessoa, de repente, querer expor alguma situação. Tem que levar pessoas experimentadas, né? E aí, é óbvio, vai fazer um culto, vai fazer algum evento para um grupo dessa idade, tu não vai botar lá um pregador novão, querendo que o cara dê cambalhota, pule, salte, não vai botar lá um cantor, né, um levita, um Thales Roberto da vida, pula, sai do chão, sai todo mundo, eu quero ver, pô, meu irmão, não vai encaixar o negócio, né? Não vai rolar a química. E aí o que acontece? Tem que ser algo adequado, algo tranquilo, algo que vai trazer à memória aqueles bons tempos que eles viveram. E aí sim, pessoas experimentadas também, pessoas com experiência no assunto que vai ser abordado, para não ter nenhum camarada blá 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 e que faça com que eles interajam. Amém? E aí, meus irmãos, nós vamos para a nossa conclusão. Está aí passando aí no rodapé aí o nosso endereço do YouTube aí, do canal, para você se inscrever, para nós conseguirmos aí esse benefício de adquirirmos o canal aí, a nossa TV Adma, amém? E você já sabe quais são os benefícios que isso traz. Os benefícios é que de qualquer ponto, de qualquer lugar, nós vamos conseguir transmitir ao vivo via YouTube nossos cultos ao ar livre, os nossos eventos, é um retiro, é um batismo, enfim, é um evangelismo, uma evangelização numa praia, como nós costumamos fazer à noite, um encontro de casais, enfim, alguma coisa, algum evento assim, nós vamos conseguir transmitir isso aí ao vivo também
em tempo real pelo YouTube. Como funciona hoje? Hoje funciona pelo Facebook. Depois que termina, baixa aquele conteúdo, 1 hora depois vai estar disponível no YouTube. E aí não. Com essa ferramenta do YouTube, nós vamos ter um alcance maior, porque você vai pegar, clicar no link, você vai ter a possibilidade de escolher em assistir tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, e aí fica a seu critério. Beleza? Show de bola. E vamos para a nossa conclusão. Vou te contar um segredinho. Dá uma olhadinha em seus idosos. Olhou? Eles são vocês amanhã. E é isso aí. Um dia vocês vão envelhecer e terão a idade deles. E provavelmente terão netos iguais a vocês. Se isto é algo bom ou ruim, só vocês poderão dizer. Mas de uma coisa eu sei: tratem seus idosos como vocês gostariam de ser tratados. Os idosos não são eternos. Por isso, não dê motivo para se arrepender de um abraço não dado, uma presença mais frequente, um eu te amo, me desculpe, ou mesmo obrigado por tudo não dito. Aproveite essa oportunidade preciosa que você tem de conviver com os idosos. Você não vai se arrepender. Maravilha, hein? Os idosos são a nossa origem, seu DNA, seu sobrenome, sua qualidade de vida, até seu conforto, em última análise, vem deles. Afinal, tudo o que seus pais fizeram por você, seus avós fizeram por eles. Por isso, eles já merecem toda a sua atenção e carinho e respeito. Glória a Deus. Então, essa é a meditação, é a conclusão. Agradeço a sua participação, a sua presença. Agradeço aí a todos. E fica aí o convite e esse reforço que eu falei a respeito do canal aí da Adma. Pô, tá falando isso toda hora, Evangelista? Sim, porque isso aí tu não tem noção da importância que tem a aquisição desse canal, tá bom? Nós só precisamos de mais 10 pessoas para se inscrever no canal, para nós chegarmos aí, para obtermos aí, adquirirmos esse canal aí para nossa ADMA, Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Você que não faz parte da ADMA, se inscreve lá também, dá essa força para a gente, tá bom? Que nós vamos ter um poder, um potencial maior para alcançar vidas, beleza? Então, pessoal, eu quero orar pela sua vida, eu quero agradecer a todos, já deixar um beijão no coração, como diz nosso aí amado irmão Diácono Gilson Montenegro. Agradeço aí o carinho de todos. Não teria como fazer isso aqui se não fosse Deus sobre nossas vidas, se não fosse a permissão do nosso pastor presidente. Obrigado, pastor Davi Ferreira, a família pastoral. Eu vejo o exemplo e o carinho com que a mãe deles teve por eles, e o carinho que eles tiveram pela sua mãe e pelo seu pai, hoje pastor de honra, pastor Manuel Ferreira. Eu vejo o trato, o zelo, e isso nos motiva a zelar por cada um dos idosos da casa onde nós congregamos. Isso me motiva. Sempre honrei muito meu pai e minha mãe, e isso me motiva cada dia mais e mais a honrar minha mãe. Hoje eu não tenho mais meu pai. E você, irmão, irmã, você idoso, você jovem, você que tem uma idade aí adulta, aí, que está na melhor idade, meu amigo, se tem pai, se tem mãe, valoriza o seu pai, valoriza o seu... Tem tio idoso, valoriza ele, chama ele, dá uma atenção para ele, fala de Jesus para ele, tá bom? Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, curve sua fronte. Pai, eu te agradeço por este treinamento, Senhor. Senhor, eu não sou nada, nós não somos nada sem a sua presença. Eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, e eu tenho certeza, ó Deus, que nós iremos alcançar essa marca, ó Pai, dos 100 inscritos, para podermos alcançar esse benefício de termos esse canal à disposição da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Eu quero te agradecer, eu glorifico ao teu santo nome, Senhor, e quero te pedir neste momento, coloca o seu anjo acampado no lar de cada irmão que está, ó Pai, participando deste treinamento.
Ah, Deus Santo, blinda essa família com a tua poderosa mão. Meu Deus, guarda, passa o sangue carmesim de Cristo, o sangue que verteu na cruz do Calvário, nos umbrais e nas vergas de cada lar, Senhor, da porta de cada lar, para que nenhum mal, Senhor, nenhum levante do inferno alcance, ó Pai, essas famílias. Meu Deus, repreende toda a fúria de Satanás, todo ataque covarde, velado do maligno, que seja freado, aniquilado, que seja jogado por terra. Abençoa os nossos idosos, Senhor. Abençoa os idosos que irão chegar e que nós teremos a oportunidade de evangelizar. Ó Deus, nos dá sabedoria e estratégia. Impregna em nossos corações mais amor, mais carinho. Meu Deus Santo, que a sua igreja, espalhada pelo mundo afora, dispense, ó Pai, atenção especial para este grupo, meu Pai, de pessoas. Seja conosco, Senhor. Nos capacite cada dia mais e mais, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. A Bíblia, ou seja, o próprio Deus, já que a Bíblia é a sua palavra, leva muito a sério o respeito aos mais velhos. Deus abençoe sua família. Fique na paz.